é o problema que a gente quer alcançar, né, é o Sim. problema que todos nós desejamos ter, é chegar num ponto em que eu possa pensar, falar: "Opa, calma, eu posso diminuir meu ritmo, que eu estou ganhando o suficiente para poder ter segurança, para ter equilíbrio", e aí de repente é isso, fazer esses ajustes ou de volume de atendimento, ou colocar alguém mais jovem para te ajudar, Sim. né, para fazer alguns atendimentos, ou de repente contratar uma enfermeira com uma boa formação para fazer um Hum, pré-consulta com o paciente, para que a sua consulta não precise hum, demorar tanto tempo. Isso é uma estratégia interessante. interessante também que poucas pessoas fazem, mas que é muito prática, que funciona Sim, bem. Por exemplo, a minha consulta hoje, o paciente entra no consultório, eu pergunto tudo. Pergunto nome, idade, se é casado, nome de uhum, filho, aonde trabalha, de repente se tem um sotaque diferente, se sim, veio de algum outro lugar, de algum outro país, de algum outro estado. E eu desenvolvo um pouco essa conversa. Isso eu gosto de fazer. Mas eu gasto um pouco de tempo da minha consulta perguntando também se o paciente tem alguma doença, se ele tem alguma alergia, se ele já sim. fez alguma cirurgia, que remédios que ele toma. E isso, de repente, toma 10, 15 minutos de cada consulta. Se a minha enfermeira fez isso numa sala ao lado, já anotou todas essas Sim. informações antes, eu consigo economizar 10, 15 minutos por consulta. Uhum. E se esses 10, 15 minutos forem multiplicados por 10 consultas no dia, Poxa, eu tenho 2 horas a mais para atender mais 2 ou 3 pacientes. sim, Então é questão de produtividade, né? Eu não quero correr, mas eu posso trocar algum tempo de qualidade sim, para atender mais pacientes. Então são sim, estratégias que podem ser pensadas também. sim. E isso é muito legal, eu não tinha nem pensado nisso, ou seja, a gente muitas vezes pensa só na secretária, né, mas você tem uma série de coisas, e aí não vou nem começar a falar de inteligência artificial, ainda que a gente sabe que é um mundo enorme que tem, Sim. talvez a gente fale um pouquinho aqui, mas assim, você acabou de falar uma coisa muito interessante, às vezes uma enfermeira ela consegue fazer um pré-atendimento que vai conseguir fazer com que você ganhe ali uma eficiência maior no consultório. Sim. Muito legal. É, tem médicos que têm formulários, né, que mandam, Sim, médicos e outros profissionais de saúde, nutricionistas, por exemplo, psicólogos, têm um formulário que manda pela internet, quando sim, marca a consulta já chega o formulário para o paciente, mas eu sim. acho, eu pessoalmente, eu acho isso pouco pessoal, eu Ah, acho isso muito linha de produção. sim, Funciona para algumas pessoas, é muito legal, ok, cada um tem a sua forma de atender, como eu disse, a gente entrega as ferramentas e cada um usa da forma como sim, entende sim. que seja mais adequado. Mas, ter uma secretária que faça esse tipo de cuidado, ou ter uma enfermeira, ou até, de repente, um médico mais jovem, que está começando a carreira, que quer também aprender com a gente, que quer quer me ver depois, vai me enxergar como um mentor, alguma coisa parecida. Sim, Mas olha, eu comecei a aprender com esse cara, que legal, olha, me que desenvolvi bacana. baseado como eu tive os meus mentores. É um caminho interessante, é uma forma Que legal, interessante. muito bacana, né, mas